Respeito, cumplicidade, romance e sim, família. Isso define Velozes e Furiosos. Principalmente Velozes e Furiosos 1, que é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. É um filme inovador e além do seu tempo. Fora isso, ele é um filme que faz muito com quase nada. Quase nada de roteiro, quase nada de direção, quase nada de qualidade. Você pode estar vendo esse vídeo pensando que eu estou sendo irônico ou sarcástico, mas não. Não. Hoje os méritos vão ser dados para Velozes e Furiosos 1. Velozes e Furiosos 1, um dos melhores filmes da história do cinema. Sim. Tudo em Velozes e Furiosos 1 foi pensado, desde escolhas artísticas, roteiro e até mesmo a pré-produção. E eu posso te provar isso, com o casting do filme. Brian, que é o personagem interpretado pelo Paul Walker. Além de policial, ele também quer respeito, e o casting do Brian passa essa mensagem. Porque é impossível respeitar um policial que parece o Felipe Dilon. Não é um policial, é um surfista. Se eu fosse bandido e esse policial estivesse atrás de mim, eu ia achar que ele trocar tiro comigo usando parafina. E esse conceito se estende também no casting do Toretto, que é um personagem interpretado pelo Vin Diesel. E por várias vezes na franquia, Toretto diz que ele e o carro são um só. E a gente consegue ver que essa mensagem também é passada pelo casting, porque assim como os pneus do carro do Toretto, ele também é careca. Velozes e Furiosos 1 utiliza de uma das principais ferramentas de roteiro de maneira excelente, que é justamente a empatia com o seu telespectador. E é por isso que Velozes 1 é um sucesso no Brasil. É um filme de assalto que utiliza carros para poder roubar os caminhões que estão transportando os eletrônicos. Então é muito comum aqui no Brasil a gente ligar no Datena e ver um Charger RT 1970 roubando um caminhão do Magazine Luiza. Meu Deus. Vamos lá. Genialidade popular. O filme começa com o nosso Brian tentando se infiltrar na gangue do Toretto. E ele faz isso como? Indo no armazém do Toretto lanchar. E o roteiro mostra pra gente que Velozes 1 também é sobre romance. Porque além de se infiltrar na gangue do Toretto, o Brian também quer se infiltrar na Mia, de maneira literal. E o filme mostra que o personagem, ele tá muito disposto a isso, que ele é um homem apaixonado. E o homem apaixonado é capaz de até se alimentar mal durante vários dias para poder impressionar a garota. É justamente o caso do sanduíche de atum que vende na loja do Toretto. Procura outra lanchonete. Você pode comer cheeseburger e batata frita pela metade do preço, ô boiola. Gosto do atum daqui. Mentira, todo mundo fica malhando o atum daqui. Deixando bem claro que ele está disposto a qualquer custo conquistar essa mulher. E também é poder comer a... Me passei. Desculpa. Em seguida a gangue do Toretto chega, cada um no seu carro. E é um artifício que o roteiro utiliza para poder mostrar pra gente que os carros também são parte do casting. É como se os carros fossem personagens também, o que é uma clara referência ao audiovisual brasileiro. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Nesse ponto, Velozes 1 é inovador, porque é o primeiro filme da história do cinema onde o casting ele não foi feito no estúdio, e sim numa oficina. É como se o diretor de elenco de Velozes e Furiosos 1 fosse o Tonhão, mecânico multimarcas. Um dos integrantes da gangue do Toretto vê essa cena e ele fica com ciúme, porque ele também quer pegar a Mia. Esse personagem é o Vince. Ele então desce e começa a bater no Brian, cobrir ele de porrada. E como eu disse, tudo em Velozes e Furiosos 1 é pensado. E nessa cena a gente vê que os elementos técnicos também são pensados juntamente com a proposta do filme. A gente vê isso na montagem, porque assim como os carros, a montagem dessa cena é extremamente rápida. Genialidade. Muitos vão dizer que não entenderam o que aconteceu nessa cena, mas não, isso não é erro, é conceito. Ai, meu Deus, é difícil manter o personagem aqui, mas vamos lá. Em seguida a gente tem o primeiro racha do nosso filme. E lógico que o Brian vai, porque ele tem que se infiltrar na gangue do Toretto. Ele chega com um carro todo tunadão. Só que ele não tem dinheiro para poder apostar. E para impressionar o Toretto, o que ele faz? Aposta o próprio carro. E o Toretto aceita. A corrida acontece e o Brian perde pro Toretto. No final da corrida a gente vê que o Brian, ele tá feliz, mesmo tendo perdido e mesmo fundindo o motor do carro. Ele tá feliz porque ele quase alcançou o Toretto. Só que a alegria de corredor dura pouco, logo em seguida a polícia chega ali. E todo mundo fica desesperado e tem que sair correndo. Escapar da polícia é prioridade agora. E é isso que o nosso Toretto faz, ele escapa da polícia, entrando e deixando o carro no armazém. E o Toretto é um cara muito conhecido, tanto o mundo das corridas quanto a polícia sabe quem ele é. Então o Toretto ele sai do armazém disfarçado, com uma jaqueta. Toretto,
pare aí mesmo. Toretto! E quando ele sai, a polícia reconhece. Quem diria, hein? Quem diria? Toretto então sai correndo e quem aparece para poder salvar ele? O Brian. E mais surpreendente do que o Brian aparecer para poder salvar ele, é o carro do Brian continuar andando, porque há pouco tempo atrás ele estava fundindo o motor. Muitos vão dizer que isso é furo de roteiro, mas não. Isso é uma mensagem clara que o roteiro passa pra gente, mostrando que a cumplicidade é capaz de sim consertar os eixos e as molas de um carro. Porém, nem tudo é flores. O Brian e o Toretto acabam invadindo, sem querer, uma área de outro gangster, o Johnny Train. E eles são abordados pelos seus capangas, que levam ele justamente para o local onde a gangue fica. E nota-se que o casting do filme não para de brilhar. Johnny Train, ele é um gangster oriental. E onde fica o QG dessa gangue? Num bairro chinês. O Johnny Train sai, mas depois ele volta, surpreendendo a todos, destruindo o carro do Brian. E nem é com uma katana, tá? É com uma arma mesmo. Brian continua devendo um carro de 10 segundos pro Toretto. No dia seguinte a gente vê os corredores andando pelas ruas de maneira muito tranquila. Cada um com seu carro colorido e estiloso, parecendo um Power Ranger do IPVA. Talvez esteja perguntando, Iago, mas a polícia sabe desses carros, sabe da corrida. Por que não vão atrás deles agora, já que eles estão à mostra com o carro, e prendem ele? Isso não é um erro, é uma crítica que o roteiro faz. E que os governos têm que sim investir em inteligência na segurança. Não só na segurança, mas também nos roteiristas de Velozes e Furiosos. Foi mal. O Brian então se reúne com a polícia e diz que ele está investigando. E a polícia engole o papinho. Em seguida o Brian vai pagar a dívida dele, o carro de 10 segundos que ele deve pro Toretto. E ele chega lá com um carro. Na verdade a carcaça toda quebrada de um carro e um motor meia boca. É como se você estivesse devendo dinheiro para alguém. Ao invés de você pegar esse dinheiro que você deve e pagar essa pessoa, você paga ela com uma vaga de emprego, para ela poder trabalhar e juntar esse dinheiro que você está devendo para ela. O Brian então intensifica mais a irmandade com o Toretto e de fato agora ele está aceito na gangue do Toretto. E de quebra ele ainda impressiona a Mia, deixando bem fiel à proposta do filme, onde os carros são o elo de ligação entre as pessoas. Isso é clara referência a Falcão, Campeão dos Campeões, De Volta para o Futuro e até mesmo a Grande Família. Sim, Velozes e Furiosos 1 tem claras referências à Grande Família. Agustin Carrara foi a principal referência para desenvolver o personagem do Toretto. Ambos consideram ele e o carro um só. Os dois são pilares das suas famílias. E o Toretto, assim como o Agostinho, ele também gosta de uma baianagem. O Toretto nos carros e o Agostinho nas roupas. Nem só de vida louca vive o homem. O Brian então sai para poder continuar fazendo a sua investigação como policial. Ele aproveita uma festa dos corredores e sai pulando na garagem para poder investigar, para ver se acha algum dos eletrônicos que foram roubados dos caminhões. Ele não acha, mas o Toretto acha ele. E para o Brian provar que ele não é um policial, o Toretto chama ele para poder pular em outra garagem, para poder investigar os carros do Johnny Train. Quando eles entram na garagem do Johnny, o Brian consegue achar vários eletrônicos lá, lacrados. Porém, rapadura é doce, mas não é mole, então o Johnny chega na garagem. E a gente tem essa cena. Eu acho que essa cena passou despercebido porque, na verdade, o roteirista e o diretor sabem que o Johnny Train é um personagem asiático. E ele deve achar que a todo momento ele tá com o olho fechado, porque só assim para ele não ver o Brian passando. No dia seguinte, o Brian vai atrás da polícia, do FBI, e diz que os eletrônicos estão com o Johnny Train. O FBI então decide reagir e vai atrás do Johnny Train e sua família e prende eles. Nesse meio tempo, o Brian consegue conquistar a Mia. Se ele não entra na família através do respeito, entra através do coito. O Toretto e sua gangue começam a se programar para poder ir para uma corrida, que chama Corrida de Guerra, onde vários corredores de ruas vão lá e participam dessas corridas. O Jesse, que é o mecânico do Toretto, decide então, do nada, participar de uma corrida contra o Johnny Train. Sim, o Johnny Train está solto. Porque a polícia, depois de ter prendido ele, resolveu ver se esse eletrônico tinha nota ou não. E tinha. Você pode estar pensando assim, Iago, a polícia poderia ter visto isso antes, né? Alguma compra no nome da família do Johnny Train. Compras de eletrônicos, certo? Então isso é um erro. Não, isso é conceito. O Jesse então perde a corrida, ele fica desesperado e foge. O Johnny Train então vai atrás do Toretto para tirar satisfação com ele. E fala que a polícia foi atrás dele e tinha prendido ele. O Toretto então fica meio encabulado e o que ele faz? Ele programa o próximo e último assalto. Sim, é o Toretto que está roubando os caminhões.
O Brian então fica sabendo, vai atrás da namorada dele, que é a irmã do Toretto, e fala que ele é policial, mas que tem que saber onde o Toretto tá indo para poder justamente parar ele e salvar ele. A gangue do Toretto então parte para o próximo assalto. E aqui a gente tem uma excelente cena de ação, onde o Vince ele pula no caminhão para poder entrar no caminhão e tomar o controle do caminhão. E quando ele pula na frente do caminhão, ele se agarra, tal qual o patriota do caminhão. Porém o caminhoneiro está armado e fica metendo bala nele lá, mas ele não acerta. É um Stormtrooper das estradas. E é nessa hora que o Brian chega com seu carrão laranja para poder salvar o Vince que está machucado. E assim como em Titanic, a gente tem uma clássica cena do Brian se jogando para poder salvar o Vince. Duas cenas que fizeram história na história do cinema. Me conta nos comentários aqui qual cena você prefere. E para salvar o Vince de maneira mais eficaz, o Brian acaba pedindo socorro e ele fala que ele é um agente policial. O Toretto vê isso e se sente traído e sai vazado dali. O Brian então pega o carro e vai atrás dele para poder conversar com ele, mostrando pequenos traços de um bromance. O Brian então chega na casa do Toretto para poder acalmar ele. E do nada, o Jesse, mecânico do Toretto, aparece desorientado, confuso e com medo. Também, do nada, o Johnny Train aparece e mata o Jesse. John poderia ter só pegado o carro dele? Poderia, mas ele também gosta de atirar, né? É o jeito dele. Nossa, Iago, mas foi do nada 2 vezes? Isso é furo de roteiro, né? Cadê a coerência? Coerência aqui não é o foco, tá? O foco é vrum, 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 vrum. O Brian e o Toretto vão atrás do Johnny Train e sua gangue para poder matar ele. Isso acontece, eles conseguem. E nesse meio tempo eles param em frente a um semáforo e a partir daí eles têm a brilhante ideia de fazer mais uma corrida. É o conceito do roteiro mostrando pra gente que os diálogos não são feitos com frases, palavras, vírgulas. Não. Isso é muito cafona. Velozes e Furiosos tá além do seu tempo. Subentende que as coisas são resolvidas quando a gente escuta um vrum, e às vezes um papapá também. Eles apostam uma última corrida e dá empate. E eles ficam olhando um pro outro, se contemplando através de um bromance. É tanto bromance entre os dois que o Toretto se distrai e acaba batendo o carro. E não é uma batida comum não, tá? É uma senhora batida. Não foi isso que eu pensei. E mostrando também que o Toretto pode fazer parte dos Vingadores. Lembra que lá atrás o Brian estava devendo um carro de 10 segundos pro Toretto? O que o Brian faz? Entrega as chaves do carro pro Toretto para ele poder fugir. Logo, dívida tá paga. O que um motor tunado e muito nitro une, nada separa. O Brian então tem o respeito do Toretto, entra para a família e além disso tudo, salva o seu amigo e deixa ele fugir. E assim se encerra Velozes e Furiosos 1. Um filme sobre redenção, amor, justiça, vrum 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 e sim, família. Mostrando que família vai muito mais além do que sangue. É gasolina. Velozes e Furiosos veio para mostrar para o cinema que roteiro e direção é igual a documentação dos carros do Toretto. É bom ter, mas se não tiver, não faz muita falta não. E você aí, assistiu Velozes e Furiosos? Se sim, me fala nos comentários qual que é a sua nota de 0 a 10 e por que é 10. Você quer que eu traga mais filmes da franquia para poder mostrar para vocês que são os melhores filmes do mundo? Comenta aqui embaixo também. E caso quer que eu analise outro filme, comenta o nome do filme aqui que eu vou fazer. Se você chegou até aqui, não esquece de dar like no vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas, para a gente poder disseminar o real valor que Velozes e Furiosos tem para a indústria do cinema. E não esquece de se inscrever no canal. Finge que esse canal é uma gangue do Toretto e vem fazer parte da família. No mais, muito obrigado. Fui! Não.